O Senhor, nossa retidão. John Wesley. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23 verso 6. 1. Quão terríveis e quão inumeráveis são os debates que têm surgido a respeito da religião. E não apenas em meio aos filhos deste mundo, em meio àqueles que não sabem o que foi a religião, mas, até mesmo, em meio aos filhos de Deus, àqueles que experimentaram o reino de Deus dentro deles, que testaram da retidão, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos desses, em todas as épocas, em vez de se juntarem contra o inimigo comum, viraram suas armas uns contra os outros, e não apenas perderam seu precioso tempo, mas afligiram os espíritos uns dos outros, enfraqueceram as mãos uns dos outros, e, assim, impediram a grande obra de seu mestre comum. Quantos fracos têm sido, por meio disto, afligidos? Quantos dos pouco convincentes saíram do caminho? Quantos pecadores, confirmados em seu desrespeito a toda a religião, e seu desprezo àqueles que as professam? E quantos dos mais excelentes sobre a terra, têm sido constrangidos a lamentar em segredo? 2. O que cada amante de Deus e seu próximo não faria, o que ele não suportaria, para remediar esta chaga nociva, para remover a contenda entre os filhos de Deus, para restaurar ou preservar a paz em meio a eles? Qual, a não ser uma boa consciência, pensaria desistir de algo querido, com o propósito de promover esta finalidade valiosa? E suponha que nós não possamos o fazer com que essas guerras cessem em todo o mundo, suponha que não possamos reconciliar todos os filhos de Deus, uns aos outros, de qualquer modo, que cada um faça o que puder, que ele contribua, mesmo que com 2 moedinhas em direção a ela. Felizes são os que são capazes, em algum grau, de promover a paz e a boa vontade entre os homens, especialmente, entre os homens de bem, e entre aqueles que são todos recrutados sob a bandeira do Príncipe da Paz, e estão, portanto, peculiarmente comprometidos, o quanto concerne a eles, a o viverem pacificamente com todos os homens. 3. Seria um passo considerável em direção a esta gloriosa finalidade, se nós pudéssemos fazer com que os homens de bem compreendessem uns aos outros. Abundância de disputas tem se erguido, puramente da falta disto ou da mera incompreensão. Frequentemente, nem as partes opostas entendem o que seu oponente quer dizer, de onde se segue que cada um ataca violentamente o outro, enquanto não existe diferença real entre eles. E ainda assim, nem sempre é uma tarefa fácil convencê-los disto, particularmente, quando suas paixões estão abaladas, ela, então, é atendida com a mais extrema dificuldade. De qualquer modo, não é impossível, especialmente, quando nós esforçamos para isto, não confiando em nós mesmos, mas colocando toda a nossa dependência sobre Ele, em quem todas as coisas são possíveis. Em quão pouco tempo, Ele é capaz de dispersar a nuvem, de brilhar sobre seus corações, e capacitá-los a entenderem uns aos outros, e a verdade que está em Jesus. 4. Um artigo muito considerável desta verdade está contido nas palavras acima citadas, este será o seu nome, por meio do qual ele deverá ser chamado, o Senhor, nossa retidão, com a verdade disto, que entra profundo na natureza do cristianismo, e, até certo ponto, confirma toda a estrutura dele. Disto, indubitavelmente, pode ser afirmado o que Lutero declara de uma verdade intimamente ligada a ele, da Igreja cristã se sustenta ou cai com ela. Ela é certamente o pilar e o alicerce daquela fé, da qual, tão somente, vem a salvação, ou daquela fé universal ou ilimitada que é encontrada em todos os filhos de Deus, e que, a menos que um homem a mantenha toda, e imaculada, sem dúvida, ele irá perecer eternamente. 5. Não poderia alguém, portanto, razoavelmente esperar que, embora eles difiram em outros, todos esses que mencionam o nome de Cristo podem concordar neste ponto? Mas, quão longe disto? É escasso existir algum em que eles estejam tão pouco de acordo, e em que todos aqueles que professam seguir a Jesus pareçam, tão amplamente e irrevogavelmente, divergir. Eu digo pareçam, porque eu estou totalmente convencido de que muitos deles apenas parecem diferir.
A discordância é mais em palavras do que em sentimentos, e eles estão muito mais perto no julgamento, do que na linguagem. E uma ampla diferença na linguagem certamente existe, não apenas entre protestantes e papistas, mas entre protestantes e protestantes, sim, mesmo entre todos esses que acreditam na justificação pela fé, que concordam, tanto com esta, quanto com todas as outras doutrinas fundamentais do Evangelho. 6. Mas se a diferença for mais na opinião do que na experiência real, e mais na expressão do que na opinião, como pode ser que, até mesmo, os filhos de Deus possam, tão veementemente, contender uns com os outros neste ponto? Diversas razões podem ser afirmadas para isto, e a principal é que eles não entendem uns aos outros, combinada com uma dedicação muito perspicaz em suas opiniões e métodos próprios de expressão. Com o objetivo de remover isto, pelo menos, em alguma medida, com o objetivo de entendermos uns aos outros sobre este assunto, eu me esforçarei, com a ajuda de Deus, para mostrar. Primeiro, o que é a retidão de Cristo. Segundo, quando, e em que sentido, ela é imputada a nós. Terceiro, vi concluir com uma breve e clara aplicação. Primeira parte. O que é a retidão de Cristo? Ela é dupla, é tanto a retidão divina, quanto a retidão humana. 1. Sua retidão divina pertence à sua natureza divina, uma vez que ele existe acima tudo, é Deus abençoado para sempre, o Supremo, o Eterno, e igual com o Pai, no tocante à sua divindade, embora inferior ao Pai, no tocante à sua humanidade. Aqui está sua santidade eterna, essencial, imutável, por sua infinita justiça, misericórdia e verdade, e em que, ele e o Pai são um. Mas eu não compreendo que a retidão divina de Cristo tenha a ver imediatamente com a presente questão. Eu creio que poucos, se alguns, discutem agora a imputação desta retidão a nós. Quem quer que acredite na doutrina da imputação, a entende principalmente, se não, unicamente, com respeito à sua retidão humana. 2. A retidão humana de Cristo pertence a ele em sua natureza humana, uma vez que ele é o mediador entre Deus e o homem, o Jesus Cristo homem. Esta é tanto interna quanto externa. Sua retidão interna é a imagem de Deus, estampada em todo o poder e faculdade de sua alma. É a cópia de sua retidão divina, tanto quanto ela possa ser comunicada a um espírito humano. É a reprodução de sua pureza divina, da justiça divina, misericórdia e verdade. Ela inclui amor, reverência, resignação para com seu Pai, humildade, mansidão, gentileza, amor à humanidade perdida, e todos os outros temperamentos santos e celestes, e todos esses, no mais alto grau, sem qualquer defeito, ou mistura de profanação. 3. Foi devido à sua retidão externa que ele fez nada de errado, que ele não conheceu pecado exterior de qualquer tipo, nem fraude foi encontrada em sua boca, que ele nunca falou alguma palavra, nem praticou ação alguma imprópria. Assim sendo, é apenas retidão negativa, ainda que tal nunca pertenceu, nem, alguma vez, pertencerá a alguém que seja nascido de uma mulher, a não ser ele mesmo. Mas mesmo esta retidão exterior era positiva também, ele fez todas as coisas boas, e em cada palavra de sua boa, e em cada obra de suas mãos, ele precisamente fez com a vontade dele que o enviou. Em todo o curso de sua vida, ele fez a vontade de Deus na terra, assim como os anjos a fazem nos céus. Tudo o que ele desempenhou e falou foi exatamente correto em todas as circunstâncias. Toda a sua obediência estava completa. Ele executou a retidão total. 4. Mas sua obediência implica mais do que tudo isto, ela implica não apenas em fazer, mas em estar sujeito a toda a vontade de Deus, desde o momento em que ele veio ao mundo, até levar nossos pecados, em seu próprio corpo, sobre o madeiro, sim, até ter feito a completa redenção deles, ele tombou sua cabeça e morreu. Isto é usualmente denominado de retidão passiva de Cristo, ou a anterior, sua retidão ativa. Mas como a retidão ativa e passiva de Cristo nunca, de fato, estiveram separadas uma da outra, então, nós nunca precisaremos separá-las, afinal, quer no falar, ou mesmo no pensar. E é com respeito a ambas, conjuntamente, que Jesus é chamado de o Senhor, nossa retidão. Segunda parte. Mas,
quando nós podemos verdadeiramente dizer, o Senhor, nossa retidão. Em outras palavras, quando é que a retidão de Cristo é imputada a nós, e em que sentido ela é imputada? 1. Olhe para o mundo todo, e todos os homens que são, tanto crentes, quanto descrentes. A primeira coisa, então, que não admite disputa entre os homens razoáveis é esta: e a retidão de Cristo é imputada a todos os que creem, aos descrentes, ela não é. Mas, quando ela é imputada? Quando eles creem. Neste exato momento, a retidão de Cristo é deles. Ela é imputada a todos os que creem, assim que eles creem. A fé e a retidão de Cristo são inseparáveis. Porque, se ele crê, de acordo com as Escrituras, ele crê na retidão de Cristo. Não existe fé verdadeira, ou seja, fé justificadora que não tenha a retidão de Cristo como seu objetivo. 2. É verdade que os crentes não podem falar todos da mesma forma, eles não podem todos usar da mesma linguagem. Não se pode esperar que eles possam, e nós não podemos razoavelmente requerer isto deles. Milhares de circunstâncias podem fazer com que eles divirjam uns dos outros, na maneira de se expressarem, e mais uma diferença de expressão, não necessariamente, implica uma diferença de sentimento. Pessoas diferentes podem usar de diferentes expressões, e, ainda assim, quererem dizer a mesma coisa. Nada é mais comum do que isto, embora nós, raramente, tomemos isto em consideração. Mais do que isto, não é fácil para as mesmas pessoas, quando elas falam a mesma coisa, num espaço de tempo considerável, usarem exatamente da mesma expressão, mesmo que elas retenham os mesmos sentimentos. Como, então, nós podemos ser rigorosos em requerer que outros usem justamente as mesmas expressões conosco? 3. Nós podemos ir um passo além ainda: os homens podem diferir de nós em suas opiniões, assim como, em suas expressões, e, não obstante, serem parceiros conosco na mesma preciosa fé. É possível que eles não possam ter uma compreensão distinta da mesma bênção que eles desfrutam, suas ideias podem não estar tão claras, e, ainda assim, a experiência deles pode ser tão profunda, quanto a nossa. Existe uma ampla diferença entre as faculdades naturais dos homens, e em particular, seus entendimentos. E esta diferença é excessivamente aumentada, através do modo da educação deles. Na verdade, isto, tão somente, pode ocasionar uma diferença inimaginável, em suas opiniões de vários tipos, e por que não sobre este assunto, assim como, sobre qualquer outro? Mas, ainda que suas opiniões, assim como expressões, possam ser confusas e imprecisas, seus corações podem ser fiéis a Deus, através do Filho de seu amor, e estarem verdadeiramente interessados em sua retidão. 4. Que nós, então, tenhamos toda a condescendência para com os outros, o que, tivéssemos nós no lugar deles, desejaríamos para nós mesmos. Quem é ignorante, para tocar novamente apenas naquela circunstância, o do poder espantoso da educação? E quem que saiba disto, pode esperar, suponha um membro da Igreja de Roma, tanto ouvir, quanto falar claramente sobre esse assunto? E, ainda assim, se nós ouvimos, mesmo do moribundo Bellarmine clamar, é a mais cuidadosa prudência confiar nos méritos de Cristo, quando ele foi perguntado, junto a quais dos santos irás tu te dirigir? Nós podemos afirmar, não obstante suas opiniões errôneas, que ele não teve uma parte em sua retidão. 5. Mas em que sentido esta retidão é imputada aos crentes? Neste, todos os que creem são perdoados e aceitos, não por causa de alguma coisa neles, ou por alguma coisa que, alguma vez, foi feita, ou que alguma vez possa ser feita por eles, mas, totalmente e tão somente, por causa do que Cristo fez e sofreu por eles. Eu digo novamente, e não por alguma coisa neles, ou feita por eles, de sua própria retidão ou obras, e não pelas obras de retidão, que nós tenhamos feito, mas de sua própria misericórdia, ele nos salvou. Pela graça, vocês são salvos, através da fé, não das obras, a fim de que nenhum homem possa exultar-se, mas, totalmente e tão somente, por causa do que Cristo fez e sofreu por nós. Nós fomos justificados livremente pela sua graça, através da redenção que está em Jesus Cristo.
E isto não apenas significa o nosso obter o favor de Deus, mas o nosso continuar nele. É assim que nós, primeiro, vamos para Deus, e é, deste modo, que nós permanecemos junto a Ele, depois disso. Nós caminhamos em um, e no mesmo novo e vivido caminho, até que nosso espírito retorne para Deus. 6. E esta é a doutrina que eu tenho constantemente crido e ensinado, por quase 28 anos. Isto eu publiquei a todo o mundo no ano de 1738, e, então, 10 ou 20 vezes, nestas palavras, e muitas outras do mesmo efeito, extraídas das homilias de nossa igreja, essas coisas devem necessariamente seguir juntas, em nossa justificação ou da parte de Deus, sua grande misericórdia e graça ou da parte de Cristo, o cumprimento da justiça de Deus, e da nossa parte, fé nos méritos de Cristo. De modo que a graça de Deus não impeça a retidão de Deus em nossa justificação, mas apenas impeça a retidão do homem, como merecimento para nossa justificação. Que nós somos justificados pela fé, somente, é falado com o propósito de, claramente, tirar todo o mérito de nossas obras, e totalmente afirmar o mérito e merecimento de nossa justificação a Cristo, apenas. Nossa justificação vem livremente da mera misericórdia de Deus. Porque, ainda que todo o mundo seja capaz de pagar alguma parte de nosso resgate, agradou a Ele, sem qualquer merecimento nosso, preparar para nós o corpo e sangue de Cristo, por meio dos quais nosso resgate poderia ser pago, e sua justiça realizada. Cristo, portanto, é agora a retidão de todos que acreditam nele. 7. Os hinos publicados, um ano ou dois depois disto, e, desde então, republicados diversas vezes, um claro testemunho de que meu julgamento continua ainda o mesmo, falam completamente para o mesmo propósito. Citar todas as passagens para este efeito seria transcrever uma grande parte dos volumes. Todos os hinos expressam o mesmo sentimento, do começo ao fim. 8. No Sermão sobre a Justificação, que foi publicado há 19 anos, e, novamente, 7 ou 8 anos atrás, eu expresso o mesmo nessas palavras, em consideração a isto, que o Filho de Deus experimentou a morte por cada homem. Deus agora reconciliou o mundo para si mesmo, não imputando aos homens suas anteriores transgressões. De modo que, por causa de seu bem-amado Filho, ou do que ele fez e sofreu por nós, Deus agora concede, uma única condição, que ele mesmo também nos capacita a executar, ambos para perdoar a dívida devida por nossos pecados, e nos reingressar em seu favor, quanto para restaurar nossas almas mortas para a vida espiritual, como a garantia vida eterna. 9. Isto é mais largamente e particularmente expresso, no Tratado sobre Justificação, que eu publiquei o ano passado 1764, se nós tomarmos a frase imputar a retidão de Cristo, por conceder, por assim dizer, a retidão de Cristo, incluindo sua obediência, tanto passiva quanto ativa, no retorno dela, ou seja, nos privilégios, bênçãos e benefícios adquiridos dela, um crente, então, pode-se dizer justificado pela retidão imputada de Cristo. O significado é que Deus justifica o crente, por causa da retidão de Cristo, e não, por alguma retidão dele próprio. Assim, Calvinismo, sistema religioso, instituído por Calvino, reformador protestante francês, de 1509 a 1564, o diz em Cristo, pela sua obediência, obteve e mereceu por nós a graça ou favor com Deus, o Pai. Novamente, em Cristo, pela sua obediência, procurou ou adquiriu retidão por nós. E ainda, tais expressões como estas, em que somos justificados pela graça de Deus, que Cristo é nossa retidão, que a retidão foi conseguida para nós, através da morte e ressurreição de Cristo, importa a mesma coisa, ou seja, que a retidão de Cristo, ou ambas sua retidão ativa e passiva, é a causa meritória de nossa justificação, e tem conseguido para nós, das mãos de Deus, que sejamos considerados retos, através dele, por crermos nele. 10. Mas, talvez, alguns objetem, e mais do que isto, você afirma que aquela fé é imputada a nós como retidão. Paulo, repetidas vezes, afirma isto, portanto, eu afirmo o mesmo também. A fé é atribuída como retidão a todo crente, ou seja, a fé na retidão de Cristo, mas isto é exatamente a mesma coisa que foi dita antes, porque,
Por aquela expressão, eu quero dizer, nem mais nem menos, do que nós somos justificados pela fé ou não pelas obras, ou que o crente é perdoado e aceito, meramente pelo que Cristo fez e sofreu. 11. Mas um crente não está investido ou coberto com a retidão de Cristo? Sem dúvida ele está. E, assim sendo, o discurso de cada crente são estas palavras: Jesus, teu sangue e retidão. Minha graça, minha gloriosa vestimenta. Ou seja, por causa de tua retidão ativa e passiva, eu sou perdoado e aceito por Deus. Mas nós não devemos nos despir dos trapos imundos de nossa própria retidão, antes que possamos nos vestir com a retidão limpa de Cristo? Certamente, nós devemos, ou seja, em termos claros, nós devemos nos arrepender, antes que possamos crer no Evangelho. Nós devemos não depender mais de nós mesmos, antes que possamos verdadeiramente depender de Cristo. Nós devemos excluir toda confiança em nossa própria retidão, ou não poderemos ter uma confiança verdadeira na retidão dele. Até nos livrarmos de confiar em alguma coisa que façamos, nós não poderemos confiar totalmente no que ele fez e sofreu. Primeiro, nós recebemos a sentença da morte em nós mesmos. Então, nós confiamos nele, que viveu e morreu por nós. 12. Mas você não crê na retidão inerente? Sim, em seu lugar apropriado ou não como alicerce de nossa aceitação com Deus, mas como fruto disto ou não no lugar da retidão imputada, mas como consequência dela. Ou seja, eu acredito que Deus implanta retidão em cada um em quem ele a tem imputado. Eu creio que o Jesus Cristo é feito de Deus para nossa santificação, assim como a retidão, ou, que Deus santifica, tanto quanto justifica, todos os que creem nele. Eles, a quem a retidão de Cristo é imputada, são feitos retos, pelo Espírito de Cristo, são renovados na imagem de Deus, em busca da imagem em que eles foram criados, na retidão e santidade verdadeira. 13. Mas você não coloca a fé no lugar de Cristo, ou da sua retidão? De modo algum, Deus toma um cuidado particular de colocar cada um desses, em seus lugares apropriados. A retidão de Cristo é todo e o único fundamento de toda a nossa esperança. É pela fé que o Espírito Santo nos capacita a construir sobre esse alicerce. Deus dá esta fé no momento em que somos aceitos por Deus, e, ainda assim, não é por causa desta fé, mas do que Cristo fez e sofreu por nós. Você pode ver que cada um desses tem seu lugar apropriado, e um não colide com o outro, e nós cremos, nós amamos, nós nos esforçamos para caminhar em todos os mandamentos do Senhor, irrepreensíveis. 14. Eu, portanto, não nego mais a retidão de Cristo, do que nego a divindade de Cristo, e um homem pode, completamente, assim como justamente, responsabilizar-me por negar uma, tanto quanto a outra. Nem eu nego a retidão imputada, desta é uma outra acusação cruel e injusta. Eu sempre afirmei, e ainda afirmo continuamente que a retidão de Cristo é imputada a cada crente. Mas quem nega isto? Porque todos os infiéis, se batizados ou não, por todos que afirmam que o Evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo é uma fábula imaginada astuciosamente, por todos os socinianos, que rejeitavam a Trindade, e especialmente a divindade de Jesus, e os arianos, membros da seita de Ario, que, no dogma da Santíssima Trindade, não admitia a consubstancialidade do Pai com o Filho, todos que negam a suprema divindade do Senhor que os comprou, eles, em consequência, negam sua retidão divina, já que eles supõem que ele é uma mera criatura, e negam sua retidão humana, como imputada a qualquer homem, vendo que eles acreditam que todos são aceitos por sua própria retidão. 15. A retidão humana de Cristo, pelo menos, a imputação dela, assim como toda a causa, e a única meritória da justificação de um pecador diante de Deus, é igualmente negada pelos membros da Igreja de Roma, por todos que são verdadeiros aos princípios de sua própria Igreja. Mas, indubitavelmente, existem muitos entre eles, cuja experiência vai além de seus princípios, que, embora eles estejam longe de se afirmarem merecedores, ainda sentem o que eles não sabem como expressar. Sim, embora suas concepções dessa grande verdade sejam tão incipientes como suas expressões, ainda assim,
com seus corações, eles creem, eles descansam em Cristo apenas, na salvação presente e eterna. 16. Com esses, nós podemos enumerar aqueles, até mesmo nas igrejas reformadas, que são usualmente denominados de místicos. Um dos principais desses, no presente século XVIII, pelo menos na Inglaterra, foi o Sr. Law. Bem se sabe que ele absolutamente e zelosamente negou a imputação da retidão de Cristo, tão zelosamente quanto Robert Barclay, que não teve escrúpulo em dizer retidão imputada. Contrassenso imputado. O grupo de pessoas conhecidas pelo nome de Quakers, membros de seita protestante, fundada no século XVII por George Fox, de 1624 a 1691. Professada, sobretudo, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os Quakers creem na direção do Espírito Santo, não admitem sacramentos, não prestam juramentos, nem mesmo perante a justiça, não pegam em armas, nem admitem hierarquia eclesiástica, aderiram ao mesmo sentimento. Mais do que isto, a generalidade daqueles que se professaram membros da Igreja da Inglaterra é tanto totalmente ignorante do assunto, e conhece nada sobre a retidão imputada, quanto negam esta e a justificação pela fé juntas, como destrutiva das boas obras. A estes, nós podemos acrescentar um número considerável de pessoas vulgarmente denominadas anabatistas, membros de uma seita protestante dissidente que, na época da Reforma, século XVI, impunha a repetição do batismo a quem o receberá antes do uso da razão. Sustentava que a Igreja era composta só dos santos, realmente convertidos, e insistia na completa separação entre a Igreja e o Estado, junto com milhares de presbiterianos independentes, recentemente instruídos pelos escritos do Dr. Taylor. Sobre o último, eu não fui chamado a dar alguma sentença, eu os deixei para ele que os fez. Mas alguém irá se atrever a afirmar que todos os místicos, tais como foi o Sr. Law, em particular, todos os Quakers, todos os presbiterianos ou independentes, todos os membros da Igreja da Inglaterra que não são claros em suas opiniões ou expressão, esquivam-se de toda experiência cristã? Que, consequentemente, eles estão todos em um estado de condenação, sem esperança, sem Deus no mundo? Por mais confusas que suas ideias sejam, por mais impróprios que sejam seus discursos, não pode haver muitos deles cujos corações estão corretos em direção a Deus, e que efetivamente conhecem o Senhor, nossa retidão. 17. Mais abençoado seja Deus, nós não estamos entre esses que são tão obscurecidos em suas concepções e expressões. Nós não negamos mais a frase do que a coisa, mas nós relutamos em opô-la a quaisquer outros homens. Que eles, então, usem tanto desta, quanto de tais outras expressões, como julgarem mais exatamente bíblica, provendo seus corações descanso apenas no que Cristo fez e sofreu, para o perdão, graça e glória. Eu não posso expressar isto melhor do que nas palavras do Sr. Harvey, merecedoras de serem escritas em letras de ouro, nós não estamos solícitos a algum grupo de frases. Apenas que os homens sejam humildes, como criminosos arrependidos aos pés de Cristo, que eles confiem, como pensionários em seus méritos, e eles indubitavelmente estarão no caminho para a imortalidade abençoada. 18. Existe alguma necessidade, ou alguma possibilidade, de dizermos mais? Que nós apenas persistamos com esta declaração, e todas as contendas a respeito desta ou daquela frase particular serão arrancadas pela raiz. Conservem isto, todos os que são humildes, como criminosos arrependidos aos pés de Cristo, e confiam, como devotados pensionistas em seus méritos, estão no caminho para a imortalidade abençoada. Qual a ocasião para a contenda? Quem nega isto? Nós todos não nos encontramos neste alicerce? Sobre o que devemos então contender? Um homem de paz aqui propõe termos de acomodação para todas as partes conflitantes. Nós desejamos nada melhor, nós aceitamos os termos, nós concordamos com eles com corações e mãos. Quem quer que se recuse a assim fazer, coloque uma marca naquele homem. Ele é um inimigo da paz, e um perturbador de Israel, um perturbador da Igreja de Deus. 19. Entretanto, do que nós estamos temerosos a respeito é isto, que alguém use da frase a retidão de Cristo, ou a retidão de Cristo é imputada a mim, como um invólucro para a iniquidade.
Nós sabemos que isto tem sido feito milhares de vezes. Um homem é repreendido, suponha-se, por bebedeira, diz ele, eu não pretendo a minha própria retidão, por Cristo é minha retidão. A um outro disseram que um extorquidor, um injusto, não é merecedor do reino de Deus. Ele réplica com toda segurança, eu sou injusto em mim mesmo, mas eu tenho a impecável retidão em Cristo. E, assim, embora um homem esteja tão longe da prática, quanto dos temperamentos de um cristão, ou embora ele nem tenha a mente que estava em Cristo, nem em qualquer respeito caminhe como ele caminhou, ou ainda assim, ele tem a armadura de provas contra toda convicção, no que ele chama de retidão de Cristo. 20. Vermos muitas instâncias deploráveis deste tipo, é que nos faz contender quanto ao uso dessas expressões. E não podemos deixar de apelar a todos vocês que as usam frequentemente, e implorar, em nome de Deus, nosso Salvador, de quem vocês são, e a quem vocês servem, para, sinceramente, protegerem a todos que os ouvirem, contra esse abuso amaldiçoado delas. Alerte-os, pode ser que eles ouçam suas vozes, contra continuarem no pecado, para que a graça possa abundar. Alerte-os contra fazerem de um Cristo, o ministro do pecado, contra invalidarem aquele decreto solene de Deus, sem santidade, nenhum homem verá o Senhor, pela vã imaginação de serem santos em Cristo. Alerte-os de que, se eles permanecerem iníquos, a retidão de Cristo não terá valia alguma para eles. Clamem alto, e não é o caso, que, para esta mesma finalidade, a retidão de Cristo é imputada a nós, que a retidão da lei pode ser cumprida em nós, e que nós podemos viver sobriamente, religiosamente, e em santidade, neste mundo presente. Terceira parte. Resta apenas fazer uma breve e clara aplicação. Primeiro, eu vou me dirigir a vocês que violentamente se opõem a essas expressões, e estão prontos a condenar todos que as usam. Como os antinomianos, antinomianismo é a doutrina de que, pela fé e a graça de Deus anunciadas no Evangelho, os cristãos são libertados não só da lei de Moisés, mas de todo o legalismo e padrões morais de qualquer cultura. Isto não está inclinando o arco demasiado para o outro lado? Por que vocês deveriam condenar todos que não falam exatamente como vocês? Por que vocês brigariam com eles, por usarem as frases que eles gostam, não mais do que eles com vocês, por tomarem a mesma liberdade? Ou, se eles disputam com vocês sobre esse assunto, não imitem a idolatria que vocês censuram. Pelo menos, permitam a eles a liberdade que eles devem permitir a vocês. E por que vocês deveriam se zangar com a expressão? Tem sido um abuso. E que expressão não tem sido? De qualquer forma, o abuso pode ser removido, e, ao mesmo tempo, o uso permanece. Acima de tudo, estejam certos de reterem o sentido importante que é afirmado sob esta expressão: todas as bênçãos eu desfruto, toda a esperança que, no tempo e na eternidade, é dada totalmente e unicamente por causa do que Cristo fez e sofreu por mim. Em segundo lugar, eu devo acrescentar algumas poucas palavras a vocês que estão afeiçoados a essas expressões. E me consintam perguntar, e eu não permito o suficiente. O que mais um homem razoável deseja? Eu permito o sentido total daquilo que vocês combatem, para que tenhamos todas as bênçãos, através da retidão de Deus, nosso Salvador. Eu permito que vocês usem quaisquer expressões que vocês escolham, e isto milhares de vezes, apenas protegendo-os contra aquele abuso terrível, que vocês estão, tão profundamente, aflitos em prevenir, quanto eu. Eu mesmo, frequentemente, uso a expressão em questão, retidão imputada, e, frequentemente coloco estas expressões parecidas na boca de toda a congregação. Mas que vocês me permitam a liberdade de consciência nisto, e que me permitam o direito do julgamento privado. Que vocês me permitam usar isto, exatamente, tão frequentemente, quanto eu julgue preferível a alguma outra expressão, e não se zanguem comigo, se eu não puder julgar apropriado usar qualquer uma dessas expressões a cada 2 minutos. Vocês podem, se lhes agradar, mas não me condenem por eu não fazê-lo. Por causa disto, não me representem como um papista, ou um inimigo da retidão de Cristo. Testemunhem comigo, como eu testemunho com vocês, do contrário, como poderemos cumprir a lei de Cristo? Não façam protestos trágicos,
Como se eu estivesse subvertendo as próprias fundações do cristianismo. Quem quer que faça isto, me fará muito mal, o Senhor não deu a ele esta responsabilidade. Eu estabeleci, e tenho feito, por muitos anos, o mesmo fundamento com vocês. De fato, outros alicerces, nenhum homem pode colocar, do que está colocado, o qual é Jesus Cristo. E Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu construí a santidade interior e exterior nisto, assim como vocês, sempre através da fé. Portanto, não permitam algum desgosto, ou descortesia, ou não, nem alguma desconfiança ou frieza em seus corações. Se houver diferença de opinião, onde está nossa religião, se nós não podemos refletir e deixar refletir? O que os impede, a não ser que vocês podem perdoar a mim, tão facilmente, quanto eu posso perdoar a vocês? Quanto mais, quando existe apenas uma diferença de expressão. Mais do que isto, dificilmente, tanto quanto esta. Todas as disputas sendo única, se uma maneira particular de expressão possa ser usada mais ou menos frequentemente, certamente, nós devemos sinceramente desejar contendermos uns com os outros, antes que possamos fazer disto um assunto de contenda. Não permitam que nós, uma vez mais, por causa das mesmas ninharias como estas, demos lugar para nossos inimigos comuns blasfemarem. Antes, tiremos a oportunidade daqueles que buscam a oportunidade. Que nós, por fim, porque isto não foi feito antes, juntemos nossos corações e mãos, no serviço de nosso grande Mestre. Como nós temos um Senhor, uma fé, uma esperança de nosso chamado, permita-nos todos fortalecermos as mãos uns dos outros, em Deus, e com um só coração e uma só boca, declararmos para toda a humanidade, o Senhor, nossa retidão.